Olá, pessoal. Começa aqui o programa Biografias e estou muito feliz, uma convidada que nos honra demais, porque tem uma história tão importante, tão linda, que me encantou, além de toda a trajetória no setor da educação. Cláudia Costin, que é mestre em Economia e doutora em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, ela é articulista da Folha de São Paulo, fundadora e diretora do FGV-CEIP, Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, professora da Universidade de Harvard e é também cofundadora do movimento da sociedade civil Todos pela Educação. Cláudia Costin, que alegria tê-la aqui, uma honra. Além de tudo isso, você foi ministra, secretária estadual e municipal, um currículo admirável. Tudo bem com você? Prazer estar aqui com você, prazer poder falar com quem nos acompanha. Ô, Cláudia, eu adorei uma frase que eu li sua, entre tantas, né? A gente vai abordar outras também, mas a escola tem que ensinar a pensar. Queria que você explicasse, antes da gente entrar na biografia. Nós vivemos nos tempos que são chamados de tempos da quarta revolução industrial. O que é isso? Com o advento da inteligência artificial e de uma automação acelerada, o trabalho humano, postos de trabalho vão ser extintos e substituídos por máquinas, numa velocidade sem precedentes na história. Isso não é que vai acontecer, já está acontecendo em muitos países. Isso tem levado, inclusive, a empresas internacionais a saírem dos países em desenvolvimento e mudarem para mais perto das suas sedes, porque as máquinas fazem agora as coisas de forma muito mais barata que mão de obra barata. Isso quer dizer que, se nada for feito, uma população enorme vai estar fadada a desemprego, a desigualdade educacional vai aumentar de uma maneira absurda, a não ser que a educação mude, porque o que o mundo do trabalho vai demandar são competências de nível mais sofisticado. Não vai perder trabalho quem tem capacidade de fazer análises mais aprofundadas, quem tem pensamento sistêmico, quem consegue colaborativamente resolver problemas com criatividade, porque os robôs não sabem fazer isso. Então, cada vez mais se torna urgente que a escola ensine a pensar. Mas não é pensar no sentido de decorar o pensamento do seu professor, é saber formar pensadores independentes, gente que é capaz de escolher suas próprias fontes de informação, que é capaz de ler um texto e pensar isso é opinião ou é fato, que consegue escrever sobre o que lê, e a escola, infelizmente, ainda não faz isso como deveria, especialmente no Brasil. Vamos ter que avançar nessa direção. Cláudia, conta um pouquinho, então, desse início, né, da infância, essa casa. Então, conta um pouquinho dessa cor local da infância. Meu pai era romeno, ele saiu do país dele aos 19 anos, e minha mãe húngara, saiu em 1944 de Budapeste, dá para já imaginar por quê. Tanto meu pai como minha mãe eram judeus, e eles vieram a se conhecer no Brasil. Por conta disso, e por conta do fato que meu pai, quando chegou no Brasil, não sabia falar português, minha mãe chegou sabendo porque ela fugiu da Hungria por Portugal, e a família dela passou 3 anos em Portugal como refugiados. Por isso que eu me identifico muito com essa questão dos refugiados, porque eu não posso me esquecer que minha família é uma família de refugiados. E de Portugal ela veio para o Brasil. Quando meu pai chegou aqui, ele não falava português ainda, e eles se conheceram, e a língua de comunicação deles passou a ser o francês, que era a língua comum. Naquela época, mais gente falava francês do que inglês. E foi a língua que eu aprendi como criança. Eu fui falar português no jardim de infância. Meu pai era um empresário, ele reconstruiu a vida dele aqui. Aliás, ele falava uma coisa para nós, Elias, que me marcou muito. Até hoje eu me lembro disso.
que ele falava sempre, não se esqueçam, para mim e para meus dois irmãos, que o Brasil nos recebeu de braços abertos. Nós precisamos devolver ao país o que ele nos deu. Eu me lembro quando eu recebi um convite, eu estava num cargo que eu já tinha aceito, que eu ia receber pela primeira vez um salário bom, porque quem trabalha em governo, dependendo do posto, não é lá essas coisas. E eu recebi um convite para ser secretária de Cultura no estado de São Paulo. E eu ia ganhar um quinto do que eu ganharia nesse posto que eu já tinha aceito. E o meu irmão, nós estávamos de férias junto, férias de Natal, e meu irmão falou, não aceita, que isso, você vai conseguir uma independência muito maior e não sei o quê. E o meu pai falou assim, lembra o que eu sempre dizia para vocês, a gente dá de volta ao país o que eles nos deu. Cláudia, vai firme, porque eu queria aceitar, e vai firme e aceita. E não me arrependi em nenhum momento de fazer essa escolha, que foi tão importante na minha vida. E me marca muito também essa linha do Brasil, abrir os braços, né? Eu sou também descendente, né, de libaneses e tudo mais, né? Enfim, então o país abriu aqui as portas, né, para o meu avô e tudo mais. E também o senhor Samuel Klein, quando veio aqui mascatear, né, andando pelas ruas de São Caetano, a pessoa falava assim, ô turco, o que você está vendendo? Né? Falou, estou no país certo, aqui ninguém sabe o que é o turco, o que é o judeu, né? Está todo mundo aqui de braços abertos para me receber. Então isso é muito bonito realmente que o seu pai, né, essa lição que o seu pai transmitiu. Cláudia, efetivamente havia, né, já uma tradição da área educacional na família ou você estreou isso? Olha, havia uma coisa curiosa, não havia uma tradição educacional. O que havia era o seguinte, a minha mãe, ao fugir do seu país, ela continuou por um tempo a sua escolaridade, eles fugiram, ela tinha 14 anos. Em Portugal, ela conseguiu estudar numa escola francesa, daí o francês, porque foi quem aceitou refugiados, não eram nem imigrantes, eles não tinham papéis corretos para entrar em Portugal. E ela não conseguiu continuar estudando no Brasil. E aí vem uma frase da minha mãe. Minha mãe dizia para a gente, não se esqueçam que a única coisa que ninguém rouba de você, porque eles perderam uma família de posses na Hungria, já tinham perdido as coisas, uma parte das coisas antes, e evidentemente com o nazismo perderam o resto. E ela falava, a única coisa que ninguém pode roubar da gente é o que a gente tem na cabeça. Poder estudar é uma glória, é uma coisa muito importante. Essa noção, que aliás muitos jovens que vêm de meio mais vulnerável têm, de que é um privilégio poder estudar, a minha mãe passou para a gente, para mim e para os meus dois irmãos. E para mim ficou uma coisa muito forte de que a educação é algo a ser valorizado. Eu comecei minha vida profissional como professora de educação básica. Depois que eu passei a olhar para a política pública, já vou contar como, porque foi uma virada importante na minha vida, e voltei para a educação há cerca de uns 20 anos, né? Mas, de fato, eu comecei com a educação. Certamente, né, o grande patrimônio que o papai e mamãe deixaram foram essas falas, né, esses ensinamentos. Isso não é dinheiro, não é casa, é justamente a cultura, né, Cláudia? O apreço pela educação e a ideia de que o professor deve ser valorizado. E essas duas ideias são extremamente importantes da minha formação. Mas aconteceu uma coisa, Elias, que eu preciso te contar, que foi o fato de que, quando eu tinha 16 para 17 anos, eu estava me preparando para, no ano seguinte, fazer, como muitas famílias faziam, o terceiro ano junto com o cursinho. E meu irmão faleceu num acidente de automóvel, meu irmão mais velho. Meu pai era um empresário, um empresário médio, ou pequeno para médio, e ele sonhava passar essa tarefa de cuidar da empresa para o meu irmão mais velho. E meu irmão, infelizmente, faleceu num acidente de automóvel, e
3 dias depois da morte do meu irmão, meu pai veio conversar comigo e falar, olha, eu estava preparando o meu filho, o Pedro, né, para ser meu sucessor, eu gostaria que você desistisse da tua ideia de se preparar para a educação, que eu queria fazer faculdade de pedagogia e eu queria que você fosse estudar administração para me suceder. E aquilo foi terrível para mim, porque eu achava que administração é coisa de burguês. Eu já era meio assim, idealista, e eu achava, esse negócio é coisa de burguês, não tem nada a ver comigo, não tem, eu quero salvar o mundo, tinha outros sonhos, mas eu não queria magoar um pai que tinha acabado de perder um filho. E então eu pedi 3 dias para pensar. E nesses 3 dias eu descobri que existia um curso de administração pública na Fundação Getúlio Vargas. E ele era muito mais competitivo porque ele era gratuito à época. Então tinha mais candidatos por vaga, isso ia me obrigar a um estudo muito mais. Aí eu voltei para casa e falei, ok, vou fazer administração na Getúlio Vargas. Eu tinha um envolvimento político naquela época, político de estudante, né, de movimento estudantil. Como eu disse, eu queria salvar o mundo. Já no ensino médio, eu tinha toda uma abordagem desconhecida pelo meu pai, evidentemente. Entrei para o curso de administração pública. Lá pelo 3º ano, meu pai descobriu que eu estava fazendo pública e não empresa, mas ele já tinha se conformado, porque ele percebeu, porque a essas alturas eu já tinha sido presa 2 vezes por atuar no movimento estudantil, e no fundo, Elias, eu aprendi muito nesse período, muito, porque eu vivi a vida universitária, é uma coisa que pouca gente fala, não só pelas disciplinas que nos foram ensinadas, eu tive grandes mestres, né, o Bresser Pereira, o Fernando Prestes Mota, Maurício Trachtenberg, pessoas únicas, mas eu aprendi muito no centro acadêmico, como é que você organiza uma equipe, como é que você conduz reuniões, competências extremamente importantes para o mundo do trabalho. E desde então eu fiquei com essa ideia. O aprendizado não é só o conhecimento que o professor te transmite, são as vivências que a gente tem. Gostei muito, dei aula, uma escola organizada pelo centro acadêmico para a população do entorno, muitos zeladores, funcionários de prédios lá perto da 9 de julho, e dei aula de alfabetização de adultos durante o tempo todo que eu tive lá na faculdade. E depois, com algumas voltas, eu acabei voltando para a educação, que é a minha paixão de vida inteira. Talvez os jovens de hoje, né, Cláudia, não entendam bem essa linha de centro acadêmico, como ela era, né, fervorosa. Eu estudei na PUC também, né, então viviam muito isso, né. Entrei 3 anos depois da invasão que houve na PUC, né, enfim, onde houve realmente, a polícia entrou forte, né, batendo forte ali, né, nos estudantes, enfim. Então eram outros tempos e também outras condições, né, de relação, de luta, de disputa política, e começava exatamente nos centros acadêmicos, com certeza. Aliás, eu fui presa na invasão da PUC. Eu estava lá, eu me feri. 77, né? Perfeito. Aí eu entrei 3 anos depois e vi as fotos, né, andando pelos corredores da PUC. Tive aula com o professor Cortella, para você ter uma ideia, né? Então, que foi meu colega de trabalho depois. Você não tem? Puxa, olha aí. Realmente ele passou. Nós trabalhamos juntos. Uma missão assim, né, um posto honroso e que tenho certeza, né, num período também que o Brasil viveu áureos tempos, né, quando você foi ministra da Administração e Reforma do Estado. Como surgiu esse convite? E conta um pouquinho de ter vivido isso, porque você está com o Brasil nas mãos, efetivamente, dentro de uma área, né? Pois é. Bom, eu estudei na GV e depois fiz um mestrado, e quando começou o processo de redemocratização, já não estava mais nessa coisa de militância, eu já tinha chegado à conclusão que eu ia transformar o mundo pelas políticas públicas.
que é uma abordagem muito interessante. Estava trabalhando na Fundap e o Bresser Pereira me convidou. Ele veio, aliás, antes mesmo disso, desculpe, a gente, até na Constituinte, eu comecei a frequentar os corredores de Brasília para discutir o que deveria estar na Constituição. Eu estava na Fundap, mas eu ia para lá discutir, especialmente na área, naquela época, de saúde pública e educação. Eu peguei muito as duas áreas, o que precisava estar na Constituição. Mais tarde, quando o Bresser Pereira foi ser ministro da Fazenda, ele me convidou para ir para Brasília. Eu achei muito interessante a ideia, fui junto com a minha filha pequena, que hoje já é uma senhora também. Fui para Brasília para trabalhar com ele, foi um período muito interessante. E fiquei em Brasília, porque eu acabei virando servidora federal. Trabalhei no SERPRO, uma empresa de processamento de dados do governo federal, e também no Ministério da Previdência. Quando vem o Fernando Henrique, eu achei que era uma oportunidade muito interessante conhecê-lo melhor, trabalhar com ele um pouco, mas ele me convidou para ser, junto com o Bresser, secretária executiva, que é o equivalente a vice-ministro. Eu não imaginava chegar a tanto. Foi uma experiência fantástica, não era na área de educação, eu continuava lendo tudo sobre educação, tinha conversas incríveis com o Paulo Renato, que era o ministro da Educação, que foi quem universalizou o acesso ao ensino fundamental, que o Brasil ainda não tinha universalizado, quem começou a avaliar a aprendizagem. Então, eu acompanhei essas coisas muito de perto. Quando saí de lá, recebi um convite para ir para o Banco Mundial, para trabalhar como gerente de políticas públicas para a América Latina do Banco Mundial. Foi mais tarde que eu falei, lá no Banco Mundial, que caiu a ficha quando o Brasil participou do PISA pela primeira vez. O PISA é um teste internacional de qualidade da educação, e aí eu pedi para o time que estava analisando os resultados do Brasil para eu poder analisar junto, trabalhei com eles bastante, eu falei, eu vou voltar e eu quero uma coisa da minha vida daqui para frente. Eu me lembro até uma conversa com meu pai, muito importante. Eu falei, eu não quero ser nada, eu não quero ter vida política, não é esse negócio de ser parlamentar, não é minha praia, não quero me candidatar a nada, eu quero uma coisa da minha vida, ser uma referência em educação. Eu vou estudar para ser uma referência em educação. E por isso que eu digo que na conversa que nós tivemos precedendo a essa que está sendo gravada, eu falei que eu não estou trabalhando 10 vezes mais, como todo mundo que está em quarentena, que pensa que vai trabalhar menos, trabalha mais, mas eu não estou estressada porque eu trabalho exatamente fazendo o que eu quero, que é poder ajudar indiretamente diferentes secretarias, e durante um tempo ajudei o próprio Ministério da Educação em como desenvolver políticas educacionais melhores. E essa é a minha paixão, e essa é de vida inteira. Mas me chamou a atenção, Cláudia, porque quando eu biografo, eu entrevisto 120, 150, 170 pessoas, o nível de leitura do carioca, né? Para mim foi uma surpresa, né? Porque eles tinham conversas tão variadas, né, tão distintas sobre tudo, política, economia, enfim, né, variedades, e a leitura, sempre citando livros. É isso mesmo ou eu saí com uma ideia equivocada? Olha, o brasileiro lê pouco. Tem um estudo que chama Retratos da Leitura, que é divulgado a cada 3, 4 anos, e que mostra que a gente lê muito menos que os americanos, muito menos que os europeus. Mas
Não são todos os cariocas que leem muito, mas é valorizada a leitura, talvez mais do que em outros estados. E é interessante que você tenha perguntado isso, porque tanto na Secretaria da Cultura, quanto do Estado de São Paulo, quanto como secretária de Educação do Rio, a gente fez um programa muito forte de fomento à leitura por prazer, de criar o hábito, no caso da Secretaria de Cultura, nas famílias, de ler livros, seja para se informar, seja para fruir do que é belo, o que é instigante. Nós, infelizmente, no Brasil, ainda há uma visão de que leitura é uma coisa que você faz enquanto está na escola ou na universidade, para cumprir com obrigações escolares, e que depois não se lê mais. E isso empobrece muito o repertório cultural de uma pessoa. E uma visão ligada a isso é que os livros são caros. Mas os livros são caros no Brasil porque as tiragens são pequenas, porque há poucos leitores. Daí porque nós temos que ter muito mais bibliotecas públicas. Então, uma campanha muito forte que eu fiz enquanto secretária de Cultura é não deixar nenhum município do estado de São Paulo sem a sua biblioteca pública. Criar também mecanismos para que os jovens pudessem ler mais, para além do que a escola pede para ler. Formar nos professores o hábito da leitura, porque em 2002 eu li uma pesquisa da Confederação Nacional de Trabalhadores na Educação que mostrava que 60% dos professores naquela época não tinham o hábito de ler livros. Então, quando eu assumi como secretária de Educação no Rio, eu pensei, se os professores não forem leitores, os seus alunos não vão aprender a gostar de ler. Seus pais já não leem ainda mais escolas públicas, muitos vêm de famílias vulneráveis, mas pelo menos seus professores têm que adorar ler. Então, nós fizemos um grande programa chamado Rio Cidade de Leitores, e nesse programa, nós, a cada 3 meses, os professores votavam em que livro gostariam de receber a partir de uma lista que uma comissão técnica estabelecia para eles. Aí nós compramos livros para colocar também nas salas de leitura das escolas, mas livros que desafiam os alunos a lerem mais, mas que eles gostem. Então, foi Harry Potter, que virou uma sensação na rede, que não é um livro pequenininho. Então, nós compramos todos os livros do Harry Potter, Senhor dos Anéis, e também da boa literatura brasileira, mas coisas mais contemporâneas. E isso também criou um impacto muito grande. Livros em braille, audiolivros, para que todas as crianças pudessem ser beneficiadas por esse esforço. E para completar, a cada bimestre, uma prova que era aplicada em todas as classes do 2º ao 9º ano, porque a rede municipal só tem até o 9º ano. O livro de que eu mais gostei este bimestre. Então, foi realmente algo que é importante, e que dialoga com a minha história de vida também, porque a minha mãe, quando não pôde estudar, ela frequentava a biblioteca Mário de Andrade, aí no centro, e ela me contou que quando estava em Portugal, ela tinha uma livraria que deixava ela sentar na escada, na calçada, e o livreiro escolhia livros para ela, sabia que era uma criança refugiada, e deixava ela ler os livros emprestados. Então, histórias de vida, de como é que as ideias vão entrando a partir das nossas vivências na cabeça da gente. Altamente gratificante, e você citou um ponto importante, né? A criança tem um paladar de leitura, o jovem tem outro, depois vai para a fase adulta, isso vai, né, automaticamente ganhando, né, enfim, ganhando corpo, né, esse nível de leitura, mas tem que começar lá embaixo mesmo, né? Tem que começar lá embaixo, não tem como e tem uma coisa, Elias, que
que é decisiva, e se eu posso falar para quem nos escuta, quem nos vê, é que se os filhos nunca veem os pais lendo livros, eles não se tornarão leitores. Se no horário de lazer ler um livro nunca é uma opção do pai, o que vai acontecer? As crianças e os jovens emulam os comportamentos que vêm os adultos tendo. Eles vão associar leitura com uma atividade escolar. Ponto. Também você citou um ponto importante, eu como autor, né, vivencio muito isso, né, da pouca leitura do Brasil, né, cada vez cai mais, né, esse percentual, esse número de livros ano, né, per capita, né, cai mais cada vez absurdamente. E o brasileiro, infelizmente, quando a gente fala brasileiro num ponto mais geral, né, ele gosta de livro caro, né, e com poucas páginas. O americano gosta de livro barato, né, papel jornal, sem orelha, tal, livro feio, mas aqueles com 500 mil páginas, né? E lê em média de 10 livros por ano, enfim, é muito diferente realmente. Então, nós precisamos crescer muito nesse aspecto. A leitura traz sociabilidade, você tem diálogos diferentes, né, para poder compartilhar, conversas, enfim, só tem ganhos, dificilmente você tem perda com isso. Jovem, 16, 17 anos, né, 18 ainda, quase que uma criança ainda já tem que definir se vai ser advogado, se vai ser engenheiro, se vai para a área da computação, enfim, né, praticamente definir qual a carreira que ele vai, né, seguir pelo resto da vida. Isso aconteceu comigo, né? Você falou da administração, eu entrei em administração na PUC, me graduei lá, mas depois eu vi, puxa vida, não é isso que eu quero fazer, e fui para o jornalismo. Só que lá na frente, né, eu como biógrafo da área empresarial, tudo isso fez sentido, né? Então, graças a Deus, eu fiz administração para entender a empresa, a cabeça do empresário e tudo mais, né? E graças a Deus eu fiz jornalismo para poder tirar dele, né, através das perguntas, o que ele tem de melhor para passar. Então, talvez precisasse trabalhar um pouquinho mais esse jovem, direcioná-lo talvez mais dentro de uma tendência. Qual a sua avaliação sobre isso? Olha, eu acho que nós tivemos um avanço interessante em termos de conceito, por duas razões. Eu vou pegar a primeira. A jornada escolar é de meio período, 4 horas de aula. Quando, de novo, olhando para os melhores países em termos de PISA, todos eles têm no mínimo 7 e no máximo a Coreia, que chega a ter 8, 9 horas de aula. Não quero que a gente exagere, mas para um processo de ensino que ensine de fato a pensar, não dá para ter só 4 horas de aula. E o pior, a gente tinha 13 matérias obrigatórias, pelo menos, porque alguns estados, por lei, criaram mais outras. Eu não me lembro mais qual era o estado exatamente, que tinha 17 matérias para 4 horas. Então, você acabava aprendendo um verniz de cada aula. O Edgar Morin, um filósofo da educação, ainda vivo com 97 anos, lembra de mais coisas que eu, impressionante. Ele fez uma análise do ensino médio francês e ele dizia que, imagine que para 7 horas de aula que a França tem, eles tinham 8 matérias obrigatórias. Ele achava isso um escândalo. Quando ele veio para o Brasil, eu falei, aqui são para 4 horas 13. Ele falou assim, mas isso é a fragmentação dos saberes levada ao extremo. Nós corretamente mudamos, criamos uma lei do novo ensino médio, em que o jovem escolhe um itinerário formativo. Então, ele é exposto inicialmente a todas as disciplinas e depois ele escolhe em que disciplinas ele prefere se aprofundar. Ele ainda não está escolhendo uma profissão, mas ele quer uma ênfase maior em matemática, uma ênfase maior em ciências, uma ênfase maior em humanidades, que isso já dá um norte. E depois, quando ele entra para a universidade, alguns países fizeram uma escolha que nós não fizemos, que nós já tivemos isso no passado, mas nós descartamos, que é ter algum tipo de ciclo básico que dê ideias gerais. Infelizmente, isso foi descartado, agora ele muito cedo já entra na faculdade que ele vai fazer, e aí faz 4 anos.
O modelo americano e até de alguns países europeus nesse sentido, e agora estamos falando de ensino superior, é mais inteligente. É você fazer um curso universitário de 3 anos e não um de 4 ou 5, e você se forma para a sua profissão num mestrado profissional. Então, por exemplo, você quer estudar direito, você faz 3 anos de um curso mais geral, e depois você faz um mestrado profissional que te prepara para aquela profissão. E aí, com uma abordagem em que há mais diálogo entre teoria e prática na profissão, que você, depois de ter um repertório cultural um pouco mais amplo, ter sido exposto ao mundo do trabalho de uma maneira geral, você escolhe. Eu gosto desse modelo. É bem interessante mesmo. Bacana. Olha, tá delicioso esse papo, viu, Cláudio? Acho que vamos ter que fazer a segunda edição da tua biografia, viu? Porque tá muito gostoso. Eu falei das frases, nós estamos já chegando ao nosso final, mas eu falei de frases suas, né? E uma também que eu gostei muito é: uma competência relevante para o futuro é a capacidade de navegar em culturas diferentes, isto é, a agilidade cultural. O que é que você quer transmitir com isso? Olha, nós vivemos culturas diferentes, muitas vezes dentro do mesmo país, né? Nós temos uma riqueza dentro do Brasil que a gente não valoriza o suficiente, que é ter uma diversidade étnica interessante, mas que não nos desagregou como país. Porque se você pensar, tem países que têm minorias étnicas que queriam que aquela região se destacasse do país. No Brasil, não, nós temos uma diversidade grande. Infelizmente, parte disso é porque nós trouxemos compulsoriamente, no processo de escravidão, os negros para cá. Em contrapartida, nós temos a cultura que eles trouxeram com eles e que eles construíram aqui em termos de miscigenação e de integração de elementos da cultura deles dentro da nossa, né? O sincretismo todo que veio com isso. Nós temos populações indígenas, nós temos os imigrantes de várias partes do mundo que vieram e às vezes criaram arranjos culturais os mais diferentes, como até apareceu na história do Samuel Klein, se ele é turco, e isso nos enriquece, não nos empobrece, mas a criança pequena tem que ser preparada para celebrar essa diversidade e não ter vergonha da sua identidade. Tem um relatório que a Unesco escreveu, que é lindíssimo, sobre quais são os pilares da educação. E foi escrito inicialmente pensando na Europa, de como é que deveria ser a educação europeia, um continente que no século XX viveu guerras horrorosas, até no século XIX também, né, países lutando contra países. E o Jacques Delors, que coordenou esse relatório, dizia o seguinte, que nós temos que ensinar as crianças europeias a aprender a ser, ou seja, estar confortável com a sua própria identidade, ter orgulho das suas origens e não vergonha, e aprender a viver juntos. Ele escreveu isso no seguinte contexto: então, a criança francesa vai ter orgulho de ser francesa, orgulho da sua história, orgulho da sua identidade, mas não em oposição à criança alemã, país que esteve em lados opostos de conflitos. Aprender a viver junto, entender que o fato de que nós temos origens distintas engrandece o arranjo que nós temos, e agora trazendo para o Brasil, e não nos coloca em campos opostos. Agilidade cultural é entender por que o outro usa uma palavra diferente sem se sentir ameaçado, por que ele tem uma cor, ou olhos diferentes, ou hábitos culturais distintos, sem se sentir
ameaçado, amedrontado, tentando entender e entender também que nós compartilhamos a mesma identidade humana. Se você quiser falar um pouquinho também sobre esse movimento, né, que você é cofundadora do Todos pela Educação, gostaria que você trouxesse um pouquinho também dessa ideia. Bom, em 2006 foi fundado Todos pela Educação. E ele começou a partir da percepção que as crianças finalmente tinham entrado na escola, mas não estavam aprendendo. Foi feita uma pesquisa com pais de alunos, inclusive, que mostrava que os pais de alunos de escolas públicas até davam uma boa nota quando perguntados qual a nota que você daria para a escola do seu filho, para a escola dos filhos deles, até uma nota generosa, porque os problemas de aprendizagem eram graves, mas sabiam que a educação brasileira vivia com problemas. Então, o que ficava claro é que eles não conseguiam entender o que exatamente é qualidade, porque tiveram uma vivência limitada de escola, alguns deles até com uma vivência frustrada da escola, porque a escola excluía muito. O movimento pensou, vamos mobilizar a sociedade civil para garantir que todos aprendam. Isso começou em 2006, a gente criou metas para 2022, quando celebraremos 200 anos da independência do Brasil. Uma pessoa só é independente se tem acesso à educação de qualidade. Então, vamos construir uma trajetória, que foi aquela trajetória que eu comentei, que é meritória, mas que não está indo rápido o suficiente para melhorar a qualidade da educação. Foram algumas pessoas idealistas que se puseram juntas para criar isso, e ela tem um papel muito importante hoje no Brasil. Quem ajudou a pensar numa estratégia para ter o IDEB foi o Todos pela Educação, para a gente mensurar a aprendizagem em cada escola, não para fazer ranking de escolas, mas para um pai de uma criança entender se a escola em que seu filho estuda está melhorando ou não está melhorando, porque como as avaliações são a cada 2 anos, é natural que uma escola que fique no Complexo da Maré, no Rio, tenha um índice educacional um pouco pior, porque é muito mais desafiador aprender com guerras entre facções ou dar aulas nessas condições. Mas se a estratégia correta for adotada, eles têm que melhorar cada vez mais. E foi com isso que a gente descobriu que o Ceará deu um show em Fundamental 1, o 5º ano, é impressionante, das 100 melhores escolas no Brasil de Fundamental 1, cerca de 74 estão no Ceará, em municípios diferentes, e que Pernambuco deu um show no ensino médio. Agora, o estado do Ceará e o estado de Pernambuco são estados pobres, estão trocando figurinhas e um aprendendo com o outro, tanto que o Ceará melhorou no Fundamental 2 também, e Pernambuco começou a melhorar no Fundamental 1. Então, são coisas possíveis de ser feitas porque a gente passou a medir educação e entender o que tem impacto ou não na aprendizagem. Trabalho lindo, né, de um setor apaixonante que é a educação. Cláudia, assim, como eu disse, estou muito feliz que você aceitou participar da nossa conversa aqui, do Biografias, contou sua história, falou desse trabalho maravilhoso e queria que você deixasse uma mensagem final, né? As pessoas estão ainda preocupadas, né, com amanhã, enfim, então queria que você trouxesse uma palavra para quem nos acompanha. Eu tenho uma atuação nas redes sociais, escrevendo exclusivamente sobre educação, ciência e tecnologia, e cultura também. E, de propósito, não escrevo sobre política, não escrevo porque eu quero falar fora da bolha. Mas observo o quanto de ódio ainda está presente nesse espaço. E o ódio constrói quase nada.
Então, se quem nos escuta quer ajudar o Brasil, por mais que às vezes a gente fica bravo, fica tentado sim, como a gente diz, de voar no pescoço de uma pessoa que escreveu algo de que eu discordo, a gente não vai transformar o Brasil berrando uns com os outros. Então, sempre que vocês forem agredidos dessa maneira, eu sei que demanda um autocontrole quase de monge, mas eu tenho tentado fazer esse esforço. Responda ao ódio com amor. Posso estar sendo ingênua, posso estar sendo, como se diz em francês, naïve, mas eu acredito, nós vamos transformar o Brasil com políticas públicas e com ciência. Não vai ser com ódio. O ódio não é um bom conselheiro. Eu acho que eu deixo essa mensagem. Nós estamos num momento de opiniões diversas, né? E a opinião diversa serve para dois aspectos, né? Ou para confirmar aquilo que você acredita, ou para refletir naquilo que você acredita e, de repente, redirecionar ou reavaliar, né? Enfim. Então, se alguém discorda da gente, isso não é um problema, não. Ao contrário, né? É um ponto para a gente, né, levar para novo a história das crianças aprenderem a conviver com o que é diferente. E a gente precisa aprender a conviver com quem pensa diferente da gente. Aqui em casa tem um gato e um cachorro, né? Uma gatinha e um cachorro. Enfim, é a diversidade. Que eles aprenderam no começo se estranhar. Depois, vamos ter que aprender a conviver e aprenderam mesmo. Muito bem. Cláudia Costin, que alegria tê-la aqui. Olha, uma honra, o Biografias está aberto para você. O Especial Saúde também, né? Então, sempre que tiver novidades, vamos conversar. Muito obrigado, viu, Cláudia? Uma alegria tê-la aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Essa, então, Cláudia Costin, uma das principais educadoras do Brasil, professora, doutora Cláudia Costin, conversando conosco aqui no Biografias. Pessoal, obrigado pela sua audiência, inscreva-se no canal e até o próximo programa. Tchau, tchau.